Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar então sobre as propriedades coligativas, mas agora dando um aspecto quantitativo a essas propriedades coligativas, tá? Vamos só relembrar um pouquinho o que são as propriedades coligativas, tá? Então, quando nós estudamos na nossa aula passada as propriedades coligativas, nós falamos que são as propriedades de uma solução que se alteram a partir da adição de um soluto que seja não volátil, tá? Então, são as características, são as propriedades que nós podemos mudar em uma solução a partir da adição de um soluto sobre ela, ou seja, a partir do acréscimo de um soluto que não evapore facilmente, ou seja, um soluto que não seja volátil. Nós estudamos basicamente 4 propriedades coligativas, que era a tonoscopia, que é a alteração da pressão de vapor, a ebulioscopia, que é a alteração da temperatura de ebulição da solução, a crioscopia, que é a alteração da temperatura de fusão da solução, e a osmoscopia, que é a alteração da pressão osmótica. Tá? Essas 4 propriedades que nós estudamos, todas elas são alteradas, todas elas são mudadas a partir da adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapore. Seja esse soluto iônico, seja esse soluto molecular, a natureza do soluto, ele não interfere na mudança da propriedade coligativa, no efeito coligativo que será causado na solução. A única coisa que depende, a única coisa que interfere é o número de partículas, ou seja, a concentração do soluto nessa solução. Então não me importa se eu vou dissolver sal, se eu vou dissolver açúcar, se eu vou dissolver qualquer soluto que seja. O que vai me importar é sempre a concentração desse soluto que eu estou dissolvendo, ou seja, a quantidade desse soluto que eu estou colocando em solução. Tá? Se eu colocar um soluto em menor quantidade, o efeito coligativo causado será menor. Se eu colocar um soluto em maior quantidade, o efeito coligativo causado será maior. Tá? Isso foi o que nós falamos na nossa aula passada. Só lembrando, pressão de vapor é a pressão exercida sobre o vapor, sobre um determinado vapor, sobre o líquido que lhe deu origem, quando a gente tem um sistema fechado. Se a gente tivesse lá um recipiente completamente fechado, um espaço aberto, um espaço livre nesse recipiente, o líquido ali dentro viraria vapor com o passar do tempo, e aí a pressão causada pelas moléculas de vapor sobre o líquido é o que a gente chama de pressão de vapor. A ebulioscopia nada mais é do que a temperatura, né, de ebulição de uma substância. Nós chamamos de ebulioscopia a propriedade coligativa, que é a alteração dessa temperatura de ebulição. Quando nós falamos em crioscopia, nós estudamos a alteração da temperatura de congelamento ou a temperatura de fusão. E a osmoscopia é a alteração da pressão osmótica. Isso é o que nós falamos na nossa aula passada. Quando nós falamos em aspectos quantitativos, nós vamos estudar aqui principalmente a alteração das propriedades coligativas, ou seja, os efeitos coligativos, sempre associando esses efeitos coligativos à quantidade de material que está sendo dissolvido na solução, ou seja, a quantidade de partículas que estão sendo dissolvidas. Nós, a partir de dados experimentais, a partir aí de estudos, foi medido que a alteração das propriedades coligativas, ou seja, a mudança das propriedades coligativas, elas são sempre proporcionais à concentração molar da solução, tá? Concentração molar, que é representado pela letra W, a gente não pode confundir com concentração molar, que é representado pela letra M, tá? Um M mais dobradinho, um M mais enfeitado do que esses M's que estão aí na página que vocês estão vendo, tá? Concentração molar, gente, ela é uma relação entre a massa de soluto, massa molar de soluto e a massa total da solução, tá? Então, ela é uma relação entre 3 propriedades: massa de soluto, massa molar de soluto e a massa da solução. Diferente do que quando a gente fala de concentração molar, onde eu só relaciono lá, então, número de mols do soluto e volume da solução. Então, eu estou mudando aqui qual é o conceito que eu estou utilizando. Aqui eu uso massa da solução
e na concentração molar utilizamos o volume, tá? Então, a concentração molar ela é representada por essa letra W maiúsculo, tá? E para eu determinar a concentração molar de uma solução, eu vou usar 3 informações. O M1, que é a massa do soluto, ou seja, da substância que está sendo dissolvida na solução, em gramas, sempre. O M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, em gramas por mol. Essa massa molar do soluto a gente encontra o valor na tabela periódica, tá? Então, utilizamos aí dados da tabela periódica para encontrar a massa molar de um soluto. E o M2 é a massa do solvente, sempre em quilogramas, ou seja, a massa da substância que está atuando como solvente em nossa solução. Com esses 3 dados, eu determino o que eu chamo de concentração molar da minha solução. Aí o primeiro efeito coligativo é a tonoscopia. A tonoscopia nada mais é do que o abaixamento da pressão de vapor de uma solução, ou seja, a alteração da pressão de vapor de uma solução a partir da adição de um soluto que não seja volátil, um soluto que não é volátil, tá? Para a gente poder determinar a tonoscopia, para a gente poder determinar a alteração da pressão de vapor de uma solução, nós vamos usar alguns dados. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, como está sendo alterada a pressão de vapor da minha solução, a temperatura na qual o sistema se encontra, ela não tem relação nenhuma com a tonoscopia. Então, não me importa se a temperatura é maior ou se a temperatura é menor, a pressão de vapor, sumariamente, ela não é interferida pela temperatura do sistema, tá? Então, como que a gente determina a tonoscopia? Como que a gente determina esse efeito coligativo conhecido como tonoscopia? Nós utilizamos basicamente essa equação matemática aqui, que é conhecida como lei de Raoult, tá? Onde a variação da pressão, ou seja, a variação da pressão de vapor da solução, dividido por P2, que é a pressão de vapor do solvente puro, tem que ser igual a Kt, que é uma constante chamada de constante tonoscópica. Como ela é constante para cada solvente, ela tem um valor específico que não muda, tá? Se o solvente é água, o Kt tem um valor específico. Se o solvente for álcool, o Kt é outro valor específico. Então, o Kt está diretamente relacionado ao solvente, porque ele é uma constante para esse solvente, tá? Vezes W, que é a concentração molar. Concentração molar, tá? Já falamos anteriormente que concentração molar, ela é um dos fatores que interferem no efeito coligativo da solução, tá? Então, para determinarmos o efeito coligativo conhecido como tonoscopia, utilizaremos a lei de Raoult, que é essa que está apresentada aqui nesta equação. Deixa eu circular a equação aqui, que ficou meio bagunçado o meu slide. Então, essa é a lei de Raoult, tá? Aí, se a primeira parte da nossa lei de Raoult aqui, ela fala variação da pressão de vapor. Como que a gente calcula essa variação? Toda vez que a gente fala em variação, gente, isso a gente já aprende lá em química, aprende em física, aprende assim nas disciplinas mais voltadas à área aí da natureza. Toda vez que a gente fala da variação de alguma coisa, a gente está sempre falando de quanto era no início, ou seja, a pressão de vapor do solvente antes da adição do soluto, ou seja, a pressão de vapor do solvente puro, menos a pressão de vapor após a adição do solvente, ou seja, a pressão de vapor depois que foi acrescentado o soluto na solução. Tá? Depois que foi acrescentado o soluto, então. Então, pressão de vapor do solvente puro, pressão de vapor da solução. Sempre a pressão de vapor do solvente puro é maior do que quando ele está em solução, tá? Por isso, nós usamos o P2 primeiro e o P1 depois. E o Kt, que é a constante tonoscópica, para a gente determinar essa constante tonoscópica, nós utilizamos essa fórmula, que é M2 sobre 1000. M2, que é a massa molar do solvente, divididos por 1000. Por exemplo, se a gente estivesse falando da água, a massa molar dela é aproximadamente 18. Então, eu ia colocar 18 divididos por 1000
que dá um valor aí aproximado, um valor próximo aí de 0,018, tá? Então, mas esse valor de KT aqui, quase sempre ele nos aparece como uma constante, e como ele é uma constante, esse valor ele é dado. Dificilmente a gente precisa calcular o KT. Na maior parte das vezes nós precisamos calcular a variação da pressão de vapor, ou a pressão do solvente puro, ou a pressão do solvente em solução, ou até mesmo a concentração molar da substância, da solução em si. O KT, como ele é uma constante, quase sempre ele aparece como um valor fixo para nós. Se nós utilizarmos essa imagem aqui ao lado para entender um pouquinho sobre esse efeito tonoscópico, aqui a gente tem o solvente puro, ou seja, o solvente antes da adição do soluto, e aqui a gente tem o solvente a partir do momento que ele foi acrescentado o soluto, a partir do momento que ele está em solução. Perceba que aqui a risca cinza, ele representa um êmbolo determinando a pressão de vapor causada, a pressão causada pelo vapor sobre o líquido. Na primeira situação, o P2, que é do solvente puro, a pressão ela é maior do que no caso da P1, onde tem o solvente na sua forma em solução. Tá? Segundo efeito coligativo, ele é conhecido como ebulioscopia. A ebulioscopia nada mais é do que o aumento da temperatura de ebulição a partir da adição de um soluto não volátil a essa solução. Tá? Como a gente está falando dos aspectos quantitativos dos efeitos coligativos, das propriedades coligativas, então quando a gente fala em ebulioscopia, nós estamos nos referindo ao cálculo de quanta temperatura de ebulição de uma solução se altera quando a gente acrescenta algum soluto sobre ela, tá? Então, olhem aqui no gráfico, para a gente observar essa alteração. O gráfico, ele relaciona a pressão de vapor do líquido à temperatura dele. Lembra-se que quando a pressão de vapor, ela atinge a pressão máxima de vapor, né, o valor que a gente chama de pressão máxima de vapor, a dada temperatura, é quando o líquido entra em ebulição. Quando a gente acrescenta um soluto ou um solvente, se a gente pegar o solvente puro, o líquido puro, esse líquido ele tem uma pressão máxima de vapor que é atingida a dada temperatura. Tá? E é nessa temperatura que ele entra em ebulição. Se a gente estivesse falando, por exemplo, da água, a água a nível do mar, líquido puro, ela tem pressão máxima de vapor de 760 milímetros de mercúrio e a temperatura em que isso ocorre são 100 graus Celsius. Tá? A partir do momento que a gente acrescenta algum soluto na água, nós alteramos a pressão máxima de vapor. Ou seja, a pressão máxima de vapor ela é diminuída. Isso significa que para que ela possa atingir a mesma pressão de vapor que a pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio, ela vai precisar de uma temperatura maior. Portanto, a água, quando ela está em solução com outro soluto, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura mais alta do que ela entraria normalmente se ela não estivesse em solução, se ela estivesse na sua forma pura. Tá? Então, essa linha pontilhada representa a pressão máxima de vapor de um solvente que esteja misturado a um soluto, e a linha contínua representa a pressão máxima de vapor de um solvente puro. Perceba aqui no ponto onde os dois eixos se encontram, é onde a substância entraria em ebulição. Então, a temperatura em que ela entra em ebulição e a pressão de vapor que esse líquido precisa atingir para que a ebulição ocorra. Note aqui que, quando a gente trata de uma solução, esse valor é maior do que quando a gente trata do líquido puro. Portanto, para determinarmos o aumento da temperatura de ebulição de uma solução, utilizaremos esta equação aqui, muito parecida com a anterior. Tá? Deixa eu circular ela aqui. Ela é bem parecida com a equação anterior, só mudam alguns dados. Por exemplo, ΔT, então é a variação da temperatura de ebulição, é igual KE, que é a constante ebulioscópica, ou seja, a constante de ebulição do solvente puro, vezes W, que é a concentração molar.
já falamos anteriormente que a concentração molar ela está diretamente relacionada com o efeito coligativo, então ela é aplicada aqui também, tá? O ΔTI, que é a variação da temperatura de ebulição, para a gente determinar ele, pegamos a temperatura de ebulição final menos a temperatura de ebulição inicial, ou seja, a temperatura de ebulição do solvente, da solução, menos a temperatura de ebulição do solvente puro, igual a KE, que, como eu falei, é uma constante ebulioscópica, é um valor fixo para cada solvente. O KE ele é um valor pré-determinado, vezes W, que dá onde W significa aqui a concentração molar dessa nossa solução. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios para praticar esse conceito aqui, tanto de tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmometria e etc. Próximo aqui, crioscopia. Crioscopia é o efeito coligativo que estuda o abaixamento da temperatura de fusão ou então do que a gente chama de temperatura de congelamento de uma solução, tá? Ou seja, é a alteração da temperatura na qual esta solução ela vai apresentar a sua mudança de estado físico de líquido para sólido, tá? Novamente, se a gente fizer graficamente representando a temperatura de congelamento de uma solução, nós teremos o seguinte: o primeiro deles, o líquido, quando ele está na sua forma de solução, quando ele está misturado com o soluto, ele tem uma temperatura de congelamento menor do que o líquido quando ele se encontra no seu estado puro. Ou seja, no estado puro, o líquido congela a uma temperatura mais alta do que quando ele está na sua forma de solução. Tá? Então, para determinarmos o efeito crioscópico, ou efeito coligativo conhecido como crioscopia, utilizaremos esta equação aqui. Ela é muito parecida com a anterior, na verdade ela é exatamente igual à anterior, a única coisa que muda são os dados que a gente vai utilizar. Então, ΔTC, que é a variação da temperatura de congelamento, é igual a Kc, que é a constante crioscópica da solução. Aliás, aqui eu coloquei constante ebulioscópica, tá? Tem que mudar. É constante crioscópica, de crioscopia, tá? Vezes W, que é a concentração molar dessa nossa solução também. Exatamente igual à fórmula anterior, só mudamos aqui embaixo o índice, que lá no primeiro era para ebulioscopia, então colocava E embaixo das unidades. Aqui a gente coloca C porque a gente está falando da crioscopia. A determinação da constante crioscópica é igual da constante ebulioscópica e da constante tonoscópica, não tem variação nenhuma, não tem diferença nenhuma, tá? A gente vai fazer uma aplicação nos exercícios dessas constantes. E por último, a gente tem a osmoscopia. A osmoscopia é a alteração da pressão osmótica de uma solução. Ou seja, quando se altera a pressão com a qual o líquido ou o solvente atravessa uma membrana semipermeável, tá? Vamos só relembrar rapidamente o conceito de osmose, para podermos continuar aqui. Então, osmose nada mais é do que o seguinte: quando a gente tem duas soluções, uma com uma concentração maior, outra com uma concentração de solutos menor. Observem aqui para esse exemplo específico, aqui a gente tem um solvente puro, sem soluto nenhum, e aqui a gente tem uma mistura, uma solução de solvente, que seriam as bolinhas azuis, e glicose, que seriam essas bolinhas maiores verdes. Tá? Então, nós temos duas soluções diferentes, com concentrações diferentes. Entre essas duas soluções existe uma membrana semipermeável. Voltando ao que nós falamos na aula passada, o que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite a passagem de moléculas de solvente através dela, mas retém as moléculas do soluto. Ou seja, através dessa membrana só passa solvente, não passa soluto. Tá? Então aqui, cada solução vai causar uma pressão sobre essa membrana. Essa pressão é o que a gente chama de pressão osmótica. Tá? Geralmente, a solução que tem o soluto, ela causa uma pressão osmótica menor, enquanto aquela que
não tem o soluto, ou que tem o soluto em concentração menor, causa uma pressão osmótica maior. Por isso, existe uma tendência de o solvente atravessar a membrana semipermeável no sentido do local onde a concentração é menor para o local onde a concentração é maior, por causa da diferença de pressões que os dois líquidos causam, um causando uma pressão maior, outro causando uma pressão menor. Tá? Isso é pressão osmótica. Eu posso mudar a pressão osmótica dessa solução se eu acrescentar sobre ela solvente. Quanto mais solvente eu acrescento sobre essa solução, maior é a alteração da pressão osmótica dela, que é o efeito coligativo que nós chamamos então de osmoscopia, tá? Para determinarmos a osmoscopia, como a gente está falando de pressão, nós vamos utilizar como base aquilo que vocês provavelmente aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, não lembro corretamente, que era sobre o estudo dos gases, quando a gente faz o estudo das mudanças de variáveis de estado dos gases perfeitos. Quando vocês verificaram isso, vocês provavelmente devem ter... bom dia. Vocês provavelmente devem ter verificado que quando a gente fala de gases, nós estamos estudando a alteração das variáveis de estado dos gases e relacionando com a massa, nós usamos uma lei que é representada por essa fórmula. PV é igual a N R T. Essa equação aqui é chamada de equação de Clapeyron, é para a gente calcular a alteração das variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, relacionando ela com a massa desse gás. Tá? Como a gente está falando aqui de pressão osmótica, a pressão osmótica, o cálculo da pressão osmótica, quase sempre a gente vai utilizar o conceito do comportamento da solução considerando como se ela fosse um gás ideal. Então, para determinarmos a osmoscopia, que é a variação da pressão osmótica, vamos utilizar esta equação aqui, que é muito parecida com a que está em cima, que é muito parecida com essa de cima aqui. Qual que é a diferença entre elas? Eu não vou usar o volume de solução, para mim o volume não interessa. Tá? O volume ele não interfere na taxa osmótica da nossa solução. Por isso, como eu não vou usar volume, eu vou considerar aqui que a minha pressão, a pressão que seria a pressão do gás ideal, é a pressão osmótica da minha solução, que eu vou representar pela letra grega π. Então, π, que é pressão osmótica, é igual. Primeiro, M. O M vem de concentração molar. Concentração molar, não confunde concentração molar com concentração molal, que é o W, tá? São duas unidades diferentes. Então, concentração molar. Para a gente determinar a concentração molar, mol por litro, temos que usar, então, o número de mols da nossa solução, do soluto em solução, divididos pelo volume dessa solução. Então, é N1 sobre V. N representando o número de mols do soluto, que foram dissolvidos, e V o volume total da solução. Vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. O valor de R, como ele é uma constante, então ele é sempre um valor fixo, que pode ser dessas duas unidades, 0,082, quando a pressão osmótica ela estiver sendo dada em ATM, ou seja, a atmosfera, né, a unidade de medida conhecida como atmosfera, e ela será 62,3 quando a pressão osmótica for dada em milímetro de mercúrio, que é uma outra unidade de medida de pressão. Tá? Então, só muda o valor do R aqui, que é a constante universal dos gases perfeitos, se a pressão for dada em ATM ou milímetro de mercúrio, muda o valor que a gente vai utilizar. ATM é 0,082, milímetro de mercúrio 62,3. E o T representa a temperatura da solução em Kelvin, ou seja, a temperatura absoluta dessa solução, dada em medidas conhecidas como Kelvin, tá? Unidade em Kelvin. Só relembrando também, temperatura em Kelvin, para eu determinar a temperatura em Kelvin, eu preciso pegar a temperatura que é dada geralmente em graus Celsius, né?
a temperatura que foi dada em graus Celsius, e somar esse valor com 273. Aí eu encontro o valor da temperatura absoluta da nossa solução, que é a temperatura dada em kelvins. Então, pressão osmótica, π, que é a pressão osmótica, é igual a M, que é a concentração molar da nossa solução, em mol por litro, vezes R, que é a constante universal dos gases ideais, vezes T, que é a temperatura. Tá? Agora vamos fazer ali, então, algumas atividadezinhas, alguns exercícios para praticar um pouquinho esses efeitos coligativos. Só lembrando ali, então, estudamos osmoscopia, que é a alteração da pressão osmótica da solução, crioscopia, que é a alteração da temperatura de fusão da solução, ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição, e tonoscopia, que é a alteração da pressão de vapor de uma solução. Então, nós vamos aplicar ali agora o conceito utilizando esses 4 efeitos coligativos: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês antes da gente fazer os nossos exercícios. Todos os exemplos anteriores que eu falei para vocês, dos efeitos coligativos anteriores, eu sempre relacionei o efeito coligativo a uma solução onde o soluto ele é molecular. Ou seja, quando a gente dissolve o soluto em solução, não ocorre separação da molécula. A molécula continua no seu estado intacto. Tá? Portanto, para cada molécula de soluto dissolvida, eu tenho uma molécula de substância em solução. É 1 para 1 a proporção. Porém, quando a gente tem soluções formadas por solutos iônicos, isso não acontece. Por exemplo, se eu tiver uma solução formada por cloreto de sódio, que é o NaCl, no momento em que eu adiciono o NaCl em solução, esse NaCl, como ele é um soluto iônico, ele sofre dissociação iônica. Ele sofre quebra da sua molécula, formando um íon positivo, que é o íon sódio, e um íon negativo, que é o ânion cloreto. Então, para cada molécula de sal dissolvida, eu tenho 2 moléculas que vão estar em solução. Molécula do cátion sódio e a molécula do ânion cloreto. Tá? Então, nesse caso, nós precisamos aplicar as nossas equações anteriores, que nós vimos lá dos efeitos coligativos, o fator de correção de Van't Hoff, tá? Que é o fator que corrige os efeitos coligativos quando as soluções são formadas por solutos iônicos. E, portanto, a gente não deve levar em consideração o número total de moléculas que foram adicionadas à solução, mas sim o número total de íons formados a partir do momento que essa molécula sofreu dissociação iônica. Tá? O fator de correção de Van't Hoff é dado pela seguinte equação. I, que é o fator de correção, né, o fator de Van't Hoff, é igual a 1 mais alfa, que é o grau de dissociação iônica. Esse grau de dissociação iônica é a proporção de moléculas que sofrerão a dissociação quando estiverem associadas ao solvente. Esse grau de dissociação iônica, ele é dado geralmente um valor de porcentagem. Ele pode ser lá 0%, por exemplo, significando que nenhuma molécula se transforma em íons, ou seja, as moléculas continuam na forma molecular delas. Ele pode ser, por exemplo, 50%, que significa que metade das moléculas viram íons e a outra metade não. Ou ele pode ser 100%, por exemplo, significando que todas as moléculas que foram acrescentadas na solução sofrerão dissociação iônica formando íons. Tá? Então, alfa vezes Q. O Q, ele é a quantidade de íons formados pela molécula. Por exemplo, aqui, ó, o NaCl. Quando ele se dissolve em água, ele forma 2 íons, o íon positivo sódio e o ânion negativo cloreto. Então, para cada molécula de NaCl dissolvida, são formados 2 íons. Então, o valor Q aqui seria 2, porque é o número de íons formados pelo soluto. Tá? Menos 1. Assim, temos o fator de correção de Van't Hoff. Esse fator de correção de Van't Hoff é aplicado a todas essas equações colocadas aqui, quando a gente tem um soluto que ele é iônico. É só a gente acrescentar no final da nossa equação, vezes I, que é o fator de Van't Hoff. Então, para todas elas aqui,
No final da equação, a gente acrescenta vezes I, que é o fator de correção, tá? Mas isso só quando a gente tem um soluto que é iônico. Se o soluto não for iônico, podemos usar a equação sem o fator de correção de Van 't Hoff, porque não é necessário ele, porque quando a gente tem um soluto que é molecular, o I vai dar igual a 1. Por que, que o I vai dar igual a 1? O grau de dissociação é 0. Se eu fizer 0 vezes qualquer valor aqui dentro, vai dar 0. E 1 mais 0 é 1 mesmo. Então, o I vai ser sempre igual a 1 quando o soluto ele é molecular. Se o I dá igual a 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não preciso colocar vezes I aqui, porque esses valores aqui multiplicados por 1 vão ser eles mesmos. Quando eu tenho um soluto iônico e que o grau de dissociação dele é 100%, ou seja, todas as moléculas se dissolvem, significa que o I vai ser igual ao valor de Q. Como assim o I vai ser igual ao valor de Q? Se o alfa aqui é 100, então no caso ele é 1, né? Que é um valor, o alfa, o grau de dissociação é dado o valor em porcentagem, só que não no valor de porcentagem, o valor numérico dele, 100% é 1. Então, 1 vezes Q vezes menos 1 vai dar o valor de Q. O valor de Q é o valor que vai ser dado aqui, tá? Consequentemente, se eu pegar aqui, o Q vai diminuir com menos 1 e depois ele soma com mais 1 fora da equação. Então, vai repetir o valor de Q. O I vai ser igual ao valor do Q. Vamos pegar aqui, por exemplo, usando esse exemplo do NaCl. Suponha aqui que o NaCl tenha um grau de dissociação de 100%. Se a gente fosse aplicar o fator de correção de Van 't Hoff para o NaCl, ficaria assim. I é igual a 1 mais. Se eu estou falando que o grau de dissociação do NaCl é 100%, então vamos colocar 1 aqui que representa 100%. Sobre que o número de íons que o NaCl forma. Ele forma 2 íons. O íon sódio e o íon cloreto. Então, 2 menos 1. Continuando aplicando isso daqui, vai ficar 1 mais. Agora aqui é a propriedade distributiva. O 1 que está fora do parênteses multiplica os dois números que estão dentro do parênteses. Então, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 1 é menos 1. Agora, se eu fizer essa soma aqui, 1 mais 2 dá 3, menos 1 dá 2. Repete o valor. Então, o valor do meu I é igual ao valor do meu Q. Se eu fizer isso para qualquer soluto que seja iônico, que tenha grau de dissociação de 100%, não importa o número de íons que ele forme, o valor do I vai dar sempre igual ao valor do Q. Tá? Agora sim, vamos aplicar um pouquinho aí o nosso conhecimento que a gente aprendeu, praticar um pouquinho esse conceito aí. Vamos lá, primeiro. Esse exercício é um exercício de exemplo que tem na apostila de vocês, lá na página número 9, tá? Frente 1B, página 9. Esse exercício de exemplo diz assim: o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, esse é o cloreto de cálcio. Tem larga utilização industrial nos sistemas de refrigeração, na produção do cimento, na coagulação do leite para a fabricação de queijos, e uma excelente utilização como controlador de umidade. Uma solução de cloreto de cálcio utilizada para fins industriais apresenta molalidade, ou seja, concentração molal, vamos grifar aqui, ó, molalidade 2. Então, a concentração molal dessa solução é 2. Significa que o W dela é 2. E tem temperatura de ebulição de 103,016 graus Celsius. Então, isso daqui é a temperatura de ebulição depois que foi adicionado o cloreto de cálcio. Sob pressão, 1 atm. Sabendo que a constante ebulioscópica da água é de 0,52 graus Celsius, o seu grau de dissociação iônica aparente é D. Então, aqui a pergunta é: qual é o grau de dissociação iônica do cloreto de cálcio a partir dos dados que foram apresentados para nós? Então, primeiro, para a gente calcular a variação da temperatura de ebulição, ou seja, o efeito coligativo conhecido como ebulioscopia, utilizamos essa fórmula aqui.
ΔTE é igual a KE, aqui eu coloquei KT, gente, está errado, é KE, tá? Porque é constante ebulioscópica, vezes W, que é a concentração molar, vezes I, que é o fator de correção de Van 't Hoff, já que o cloreto de cálcio ele é um soluto iônico, tá? E depois, para eu determinar o fator de correção de Van 't Hoff, I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Isso a gente já viu lá atrás. Primeiro passo nosso é determinar o valor do ΔTE, que é esse valor aqui que a gente está buscando, tá? Como que a gente determinaria esse valor do ΔTE aplicando todo o conceito que a gente conhece aqui sobre variação da temperatura de ebulição? ΔTE é a variação da temperatura de ebulição. Para eu determinar a variação, eu preciso da temperatura depois da adição do soluto, que é 103, opa, deixa eu apagar ali que deu uma falhada no mouse aqui. Então ele é 103,016 e vou diminuir esse valor da temperatura de ebulição da água pura, a pressão de 1 atm. A água pura, a pressão de 1 atm, ela ferve a 100 graus Celsius. Então vai ser 103,016 menos 100, que vai dar 3,016. Então o valor do ΔTE é 3,016. Esse é o valor do nosso ΔTE. O segundo dado que a gente precisa é o KE, constante ebulioscópica da água. Esse valor já é dado aqui, que é 0,52. Então, o KE, que é a constante ebulioscópica da água, é de 0,52 graus Celsius. Próximo valor que precisamos é o W, que é a concentração molar. A concentração molar é falada aqui, a molaridade da nossa solução, o W. Então, o W é 2. Por último, precisamos do valor do I. A gente não tem o valor do I, que é o fator de correção de Van 't Hoff. Mas eu sei como chegar até o valor do I, que é isso aqui. Então, o meu I é igual a 1 mais alfa, que é o grau de dissociação, isso é o que eu quero descobrir, é o valor que eu quero chegar, eu não sei ele, então vou repetir o alfa, vezes Q é o número de íons formados pelo soluto. O CaCl2, quando ele se dissolve em solução, ele forma como cátion o íon cálcio e forma 2 ânions cloreto, 2Cl-. Então, o total de íons formados pelo cloreto de cálcio em solução é 3. Ele forma 3 íons, 2 cloretos e 1 cálcio. Tá? Então, no lugar do que eu vou colocar 3 menos 1. Tá? Isso aqui. Agora, se a gente trocar aqui no lugar do I, a gente vai colocar essa parte aqui. 1 mais alfa vezes 3 menos 1. Eu vou tirar o I daqui e vou acrescentar essa parte, porque é o fator de correção de Van 't Hoff. Tá? Utilizando os dados 3,016, 0,52 para a constante ebulioscópica e 2 para o W. Deixa eu apagar tudo aqui agora e colocar mais bonitinho. Então, olha ali. Fiz essa correção. Achei que o meu valor do I aqui é de 2,9. Agora eu vou aplicar aqui embaixo o 2,9, que eu quero saber, que é o meu valor do fator de correção de Van 't Hoff, para eu descobrir o valor do alfa, que é o grau de dissociação iônica, que é o que eu preciso encontrar como resposta para o meu exercício. Fazendo essa aplicação, então, I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. 2,9 é o valor do I, que eu já encontrei aqui em cima, é igual a 1 mais alfa, é o valor que eu quero descobrir, vezes 3 menos 1. 3 porque já falei para vocês que o cloreto de cálcio, quando dissolvido em solução, ele forma 3 íons. Menos 1 porque é o da fórmula aqui. O alfa vai multiplicar o 3 e vai multiplicar o menos 1. Vai ficar 3 alfas menos alfa, tá?
Então, 3 alfas menos alfa é 2 alfa, mais 1 é igual a 2,9. Passo 1 para o lado de cá. Então, fica 2 alfa igual a 2,9 menos 1. Continuando, 2 alfa é igual a 1,9. Alfa, eu esqueci de colocar aqui a continuidade, gente. Alfa, né, isolando o alfa agora, é igual a 1,9 sobre 2. Vou encontrar, então, que o grau de dissociação iônica do meu cloreto de cálcio é de 0,95 ou 95%. Então, a pergunta aqui, qual é o grau de dissociação iônica aparente do cloreto de cálcio? A resposta seria 95%, significando que de todas as moléculas de cloreto de cálcio que foram colocadas na solução, 95% delas sofrem dissociação iônica, formando Ca+, e 2Cl-. Tá? Vamos lá, mais um exemplo. Esse daqui já é exercício da apostila de vocês, que é o exercício número 1 da apostila de vocês. Está lá na página 11. Fala assim, a descoberta do fenômeno da osmose foi atribuída a René Joachim Henri Dutrochet, físico e botânico francês, autor do termo osmose. Sua pesquisa teve fundamental importância para explicar o processo da respiração celular. A pressão osmótica utilizada para interromper a osmose de uma determinada solução de glicose, C6H12O6, contendo 10 gramas por litro a 15 graus Celsius, é. Então, ele quer saber qual é o valor da pressão osmótica. A pergunta é qual é o valor do π, que é a pressão osmótica. Para eu determinar a pressão osmótica, eu preciso de M, que é a concentração molar da minha solução. Então, o M, que é a concentração molar, é igual a N1, que é número de mols do soluto, divididos por V, que é o volume da solução. Posso mudar essa equação aqui, deixando ela assim. M é igual. N1 é a mesma coisa que a massa de soluto dissolvida vezes a massa molar do soluto vezes o volume, tá? Então, massa de soluto dissolvido dividido por massa molar do soluto vezes volume. Eu não tenho nenhuma dessas unidades ali em cima para eu determinar o meu valor de M. Eu tenho a concentração, que é 10 gramas por litro. Como que eu determino a concentração comum de uma solução? A concentração comum ela é determinada assim. Concentração é igual a massa do soluto divididos pelo volume da solução. Certo? Se vocês perceberem aqui, ó, olha isso aqui. Olha essa informação aqui. E essa informação aqui. Isso aqui, M1 sobre V, não é o valor do C da concentração comum? Então, eu posso substituir aqui, ó, o meu M, que é a concentração molar, é igual. Vou trocar isso daqui, ó. M1 sobre V, vou trocar por C, que é a concentração comum. C, e aqui embaixo vai ficar o M1, que é a massa molar do soluto, tá? Que é isso que eu fiz aqui, tá? Eu coloquei aqui no lugar do C e a massa molar do meu soluto. Então, o meu M, que é a concentração molar, é igual. Concentração da minha solução é 10 gramas por litro. Vou colocar aqui o 10. Dividido por M1, que é a massa molar do meu soluto, glicose, C6H12O6. Como que eu vou determinar a concentração molar da glicose? A massa molar da glicose, desculpa, gente. Para determinar a massa molar, a gente pega assim, C. Procura lá na tabela periódica, a massa do carbono. Você vai encontrar lá que a massa do carbono é 12. Aí multiplica a massa de um carbono pelo total de carbonos da molécula de glicose, que são 6. Então, 12 vezes 6. Faz a mesma coisa para o H, que é o hidrogênio. Procura lá na tabela periódica a massa do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênios na glicose, que é 12. E faz a mesma coisa para o oxigênio. A massa do oxigênio lá na tabela periódica é 16. Vezes a quantidade de oxigênios na molécula de glicose é 6.
Faça essas 3 multiplicações. 12 vezes 6 dá 72. 1 vezes 12 dá 12. E 16 vezes 6 dá 96. Somando esses 3 valores, 72 mais 12 mais 96, dá 180. Esse é o valor do M1 aqui, que é a massa molar da glicose. Então, no lugar do M1, vou colocar 180. Portanto, meu valor de M, né, que é a concentração molar da minha solução, é 10 sobre 180, ou 1 sobre 18, fazendo simplificação aqui, 1 sobre 18. Tá? O próximo valor, o R, é a constante universal dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. Já está dado o resultado dele aqui, que é 0,082. E o T é a temperatura absoluta, só que em Kelvin. Então, 15, para determinar a temperatura em Kelvin, vamos somar 15 com 273, então dá 288 a temperatura, 288 Kelvin. Agora eu tenho todos os valores para eu fazer o meu cálculo. Deixa eu apagar boa parte aqui para não ficar tão confuso. Vou apagar essa parte de baixo, onde eu expliquei como eu cheguei no valor do M, tá? Aqui eu estava explicando como eu cheguei no valor do M. Tem o valor aqui, eu quero descobrir o valor da pressão osmótica, que é o π. Tem o valor do M, que eu já determinei aqui, que é 1 sobre 18. O valor do R está aqui e o T está aqui, 288. Agora é só aplicar esses valores na nossa equação e fazer a conta. Então vamos lá. Aqui colocamos 1 sobre 18 no lugar do M, vezes 0,082, vezes 288. Aí, para continuar a nossa equação, multiplica 1 vezes 0,082 vezes 288 e divide todos esses valores por 18. Vai dar 1,312 atm é a pressão osmótica utilizada para interromper a osmose de uma solução de glicose, ou seja, para impedir que essa solução de glicose, a água comece a atravessar uma membrana semipermeável. Tá? Então a resposta é essa daqui deixa eu pegar o marca-texto aqui, 1,312 atm. Tá? Mais um exercício aqui para a gente fazer junto e praticar esses conceitos. Agora, também está na apostila de vocês, na página 12, tá? O exercício número 6. Diz assim: adicionar sal de cozinha ao gelo é uma prática comum quando se quer gelar bebidas dentro da geladeira. A adição do sal faz com que a temperatura de fusão se torne inferior à da água, ou seja, causa um efeito que a gente conhece como crioscopia. A diferença na temperatura de fusão em graus Celsius na mistura obtida ao se dissolver 200 gramas de sal de cozinha em 1 quilograma de água em relação à água pura é de. Então presta atenção aqui, a pergunta é assim: a diferença na temperatura de fusão. É isso que ele quer saber. A diferença na temperatura de fusão é o valor do ΔTC, que é a variação da temperatura de congelamento. Numa mistura, ao se dissolver 200 gramas de sal, 200 gramas de sal é o valor de M1, 1 quilograma de água, em 1 quilograma de água, esse valor aqui é o valor do M2, que é a massa do solvente, em relação à água pura é D. Então a gente tem aqui esta fórmula, que é a fórmula da cálculo da constante, da variação da temperatura de congelamento, né? Nós precisamos da constante crioscópica, que é o Kc, é dado o valor aqui em cima. Aqui está Kf, gente. Por quê? Kf é a constante de fusão. Constante de fusão e constante de congelamento é a mesma coisa, tá? É o mesmo valor, é o mesmo significado. Então, o Kc, que é a constante de congelamento ou constante de fusão, é igual a 1,86.
Aí nós precisamos do valor do W. A gente tem que calcular o W. Como que fazemos para calcular o W, gente? Lá atrás, eu mostrei no início dos nossos slides que o W, que é a concentração molar, ele é determinado por M1, que é a massa de soluto, sobre M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, vezes o M2, que é a massa do solvente. A massa do soluto sempre em gramas e a massa do solvente sempre em quilogramas. Então aqui, para eu determinar o meu W, o valor do meu W, M1, que é a massa do meu soluto, está aqui, 200 gramas de sal. Então, vou colocar aqui 200. Divididos por M1 é a massa molar do meu soluto. O sal de cozinha é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Como que eu determino a massa molar do cloreto de sódio? O sódio, ele falou que a massa é 23. O cloro, a massa é 58,5. Como eu só tenho um sódio, 35,5, desculpa. Como eu só tenho um sódio e um cloro, eu vou somar a massa do sódio com a massa do cloro e determino a massa molecular, a massa molar aí do cloreto de sódio, que é 23 mais 35,5, 58,5. Então, vou colocar aqui no lugar agora do M1, 58,5, vezes o M2, que é a massa do solvente em quilogramas. Fala aqui que é 1 quilograma, então vezes 1. Esse é o valor de W. É o que eu vou substituir no lugar do W aqui da minha fórmula para determinar o ΔTc. Então, olha ali, ΔTc igual a 1,86 vezes 200, que é a massa do soluto, divididos por 58,5, que é a massa molar do soluto, vezes 1, que é a massa em quilogramas do solvente. E por que aqui eu coloquei vezes 2 no final? Vezes 2, porque isso daqui é o valor do I, o fator de correção de Van't Hoff. O cloreto de sódio, quando ele se dissolve em água, todas as moléculas sofrem dissociação. Então, o fator o grau de dissociação iônica dele é 100%. Lembra que a gente falou lá atrás que, segundo o fator de correção de Van't Hoff, quando a gente tem um soluto que o grau de dissociação dele é 100%, o I é igual ao valor do Q, ou seja, o fator de correção de Van't Hoff é igual ao número de íons formados pelo sal. O NaCl, quando ele se dissolve, ele forma o íon Na+, que é o cloreto, e o Cl, que é o íon sódio, e o ânion Cl-, que é o cloreto. Então, ele forma 2 íons. Por isso, eu coloquei 2 ao final aqui da nossa equação. Tá? Continuando. 1,86 vezes 200 vezes 2, 744. Divididos por 58,5 vezes 1, 58,5. Então, a variação da minha temperatura de congelamento, fazendo essa divisão, 744 por 58,5, é de 12,72 graus Celsius. Essa seria a resposta. Mais um exemplo. Número 8 da apostila de vocês. A temperatura de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 graus Celsius. Ao dissolver um pouco de fenol no etanol, um estudante de química produziu uma solução com temperatura de ebulição 78,82. Nas mesmas condições. Sabendo que o etanol tem Ke igual a 1,2, calcule a molalidade dessa solução, ou seja, calcule o W. Para eu calcular o W, eu preciso do ΔTi, que é a variação da temperatura de ebulição. Variação da temperatura de ebulição é a temperatura da solução menos a temperatura do solvente puro. Então, 78,82 menos 78,22. Fazendo essa subtração, 78,82 menos 78,22 dá 0,6. Tá? Então, esse 0,6
é o meu ΔTE, o valor da variação da temperatura. O KE está aqui em cima, que é 1,2. Então, colocamos ali 78,82 menos 78,22 é igual. Aqui, o fenol, gente, ele é um soluto que ele é molecular. Então, ele não sofre de dissociação iônica. Eu nem precisava ter colocado esse 1 aqui no final. Eu coloquei de alegre, tá? Porque se ele é um soluto molecular, não preciso aplicar o fator de correção de Van 't Hoff. É igual a 1,2, que é o KE, vezes o W. Essa subtração dá 0,6, como eu já falei para vocês, igual a 1,2 vezes W. Vou isolar o W, então 1,2 que aqui está multiplicando passa para o lado oposto dividindo. W, que é a concentração molar, é igual a 0,6 divididos por 1,2, que é 0,5, o resultado desse número 8 nosso aqui. Tá? E para a gente terminar, o número 12, gente. Também da apostila de vocês. Número 12 diz assim: em países muito frios, é adicionado ao líquido de arrefecimento do motor o propanotriol, que é um glicerol composto de água e aditivos anticorrosivos, para evitar que a solução congele, pois provocaria danos ao motor e aos seus componentes. Pergunta-se: qual a quantidade de propanotriol que deve ser adicionado a cada 100 gramas de água para que a temperatura de solidificação da solução seja menor que menos 30 graus Celsius. Tá? Então, aqui a gente vai aplicar essa fórmula, que é que a gente chama de efeito coligativo, chamado de crioscopia, onde a variação da temperatura de congelamento é igual à constante crioscópica vezes a molaridade. Tá? Primeiro, variação da temperatura de congelamento é esse daqui, é o que a gente quer atingir, que é uma temperatura 30 graus Celsius negativos. Ou seja, então o ΔTC é menos 30. O Kc é a constante crioscópica, que já está dada aqui em cima, que é 1,86. Então, esse valor de Kc é 1,86. Por último, precisamos encontrar o W. Ele não quer saber a concentração molar da minha solução, ele não quer saber a molaridade dela. A pergunta é: qual a quantidade de propanotriol? Ou seja, ele quer saber qual é a massa de propanotriol. Massa de soluto. Tá? Portanto, eu vou ter que transformar o meu W aqui de uma maneira que eu consiga encontrar a massa de propanotriol. Então, a gente sabe que o W, que é a concentração molar da nossa solução, é igual a M1, massa de soluto, divididos por M1, que é massa molar do soluto, vezes M2, que é a massa do solvente em quilogramas aqui, tá? Não pode esquecer nunca que a massa do solvente é sempre em quilogramas, tá? O soluto é o propanotriol, ou também chamado de glicerol. Aqui a gente vai ter que usar um pouquinho do nosso conhecimento também lá de química orgânica, tá? Olha aqui o nome: propanotriol. Propano, prop vem de 3 carbonos. An vem de só ligações simples entre esses 3 carbonos. Triol significa que ele tem 3 radicais ol, que é de álcool. Álcool radical é hidroxila, OH. Então, esse daqui é o nosso propanotriol, tá? Não podemos esquecer que já aprendemos lá em química orgânica que o carbono tem sempre que fazer 4 ligações químicas. Esse está fazendo 3, esse está fazendo 2 e esse está fazendo 2. Então, o que falta de ligações químicas são com hidrogênios. Por que eu preciso saber qual é a fórmula estrutural do propanotriol? Porque eu preciso de um dado que é a massa molar do propanotriol.
E eu não tenho como eu saber a massa molar de uma substância se eu não souber a sua fórmula estrutural. O propanotriol, que tem essa fórmula estrutural, ele é representado pela fórmula C3, 3 Cs, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então H8, O, 1, 2, 3, O3. Essa é a fórmula molecular do propanotriol. Para eu determinar a massa molar dele, que é o M1, a gente precisa da tabela periódica. O carbono na tabela periódica, a massa dele é 12. O hidrogênio, a massa é 1. E o oxigênio, a massa é 16. No propanotriol, eu tenho 3 carbonos, tenho 8 hidrogênios e tenho 3 oxigênios. Fazendo as multiplicações aqui, a gente vai chegar que 12 vezes 3 é 36. 1 vezes 8 é 8. 16 vezes 3 é 48. Somando todos esses valores, vamos chegar que 36 mais 8 mais 48 é 92. Então, o valor do meu M1 é 92. Esse M1 menorzinho aqui é o que eu quero encontrar, é o valor que eu preciso descobrir, então ele vai ficar na forma de uma incógnita. E o M2, que é a massa do solvente, é 100 gramas. Só que lembra, a massa do solvente tem que ser em quilogramas. Então, 100 gramas transformado em quilogramas é 0,1. Agora, a gente pode aplicar isso daqui na nossa fórmula. Delta TC é igual a KC vezes W. W é igual a M1 sobre massa molar do soluto vezes a massa da solução. Esse M não devia estar maiúsculo, ele devia estar minúsculo, tá? Foi erro meu na hora de digitar. W é igual a M1 sobre 92 vezes 0,1. W é igual a M1 sobre 9,2. Então, vou trocar o W por M1 sobre 9,2. Trocando agora aqui os valores. Variação da temperatura de congelamento. Gente, aqui a variação da temperatura de congelamento, tá? A gente vai pegar lá, por exemplo, a temperatura antes do congelamento, que no caso aqui é menos 30, e vai diminuir ela, então, por 0, que vai dar 30. Tá? Igual Kc, que é a constante crioscópica, 1,86, já descobrimos aqui, vezes W. E, novamente, eu coloquei aqui vezes 1, gente, mas não precisa ser vezes 1 porque é um soluto que é molecular. O propanotriol é um composto orgânico e todo composto orgânico é molecular. Tá? Então, não precisava colocar o vezes 1. Vezes W. O W, como já expliquei aqui por que eu cheguei nesse valor, é M1 sobre 9,2. Então, vou trocar aqui M1 sobre 9,2. O 1,86 multiplica o M1, tá? Então, fica 1,86 M1 sobre 9,2. O 9,2 está dividindo desse lado da equação. Passo ele para o lado oposto, multiplicando. Então, 30 vezes 9,2 dá 276, igual a 1,86 M1. O 1,86 aqui está multiplicando a minha incógnita, eu quero isolar ela. Então, passo ele para o lado oposto da minha equação, com o sinal contrário. Se aqui ele multiplicava, então ele vai dividir o 286. Então, 276 divididos por 1,86. A massa de propanotriol que deve ser adicionada para cada 100 gramas de água, de modo que essa água fique com uma temperatura de congelamento de menos 30 graus Celsius, é de 148,4 gramas de propanotriol para cada 100 gramas de água. E aí, então, a temperatura de congelamento vai ser de menos 30. Tá? Deixa eu apagar a maior parte da quiçaça que eu fiz aqui, só para a gente finalizar a nossa atividade, tá, gente? Eu fiz a maior parte aqui da explicação utilizando a caneta para identificar para vocês, para mostrar para vocês como eu cheguei a esse valor aqui do W, tá, gente? Para explicar certinho como que a gente chega até esse valor que eu coloquei na fórmula aqui no lugar do W. Porque se eu colocasse já direto
a resolução sem explicar como eu cheguei lá, vocês poderiam ter dificuldades na hora de desenvolver outros exercícios semelhantes. Certinho? Então, fecho aqui, finalizo aqui a nossa aula de hoje. Pessoal, querem fazer alguma pergunta?